Olá e bem-vindos! Hoje vamos falar de Nikola Tesla. O nome, o nome que evoca logo imagens de invenções, eletricidade, talvez até um certo mistério, não é? Exato. É uma figura incontornável. E a ideia é mergulhar um pouco na biografia dele, tentar perceber melhor quem era o homem por trás do mito. Uhum. Pegando nos factos disponíveis. Sim, vamos tentar extrair assim os pontos mais marcantes, os mais intrigantes da vida e da carreira dele, desde os grandes triunfos na engenharia até. Até às ideias mais visionárias e, claro, as excentricidades dele. Exatamente. Pronto, então, vamos a isso? Comecemos pelo início, pelas origens. Certo. Ele nasceu em 1856 em Smiljan, que é hoje Croácia, mas na altura fazia parte do Império Austríaco. Família sérvia. E o pai era padre ortodoxo, certo? Mas a mãe parece ter tido uma influência grande. Sim, ele próprio reconhecia isso. Ela não tinha instrução formal, mas tinha imenso talento para inventar coisas, utensílios domésticos e uma memória fora do comum. Uhum. E ele estudou engenharia, física, mas curiosamente não chegou a acabar o curso, pois não? Não, não terminou formalmente. Mas ganhou experiência logo a seguir, primeiro em Budapeste, depois em Paris, na Continental Edison. Ah, a ligação à Edison começa aí. Começa aí e continua nos Estados Unidos, em 84, na Edison Machine Works. Mas foi uma relação curta. E algo polémica pelo que li, parece que houve uma história com um bónus. Sim, fala-se de US$ 50.000. Uma promessa por melhorias nos geradores de corrente contínua. Promessa que o Edison, ou um gerente, depois disse que era só um humor americano. Que coisa. Talvez aí já se visse que tinham visões diferentes. Sem dúvida. Quer dizer, as personalidades também chocavam, provavelmente. Pois. Então ele sai da Edison, tenta criar a sua própria empresa, A Tesla Electric Light Manufacturing, só que só que os investidores não estavam interessados nas ideias dele sobre corrente alternada. exatamente, queriam focar-se na iluminação mais convencional. E ele ficou numa situação financeira complicada. Chegou a trabalhar como operário, li eu. Sim, por um período curto. Mas depois, Depois vem a grande viragem, não é? 1887, o motor de indução de corrente alternada. esse mesmo, uma invenção-chave, sem comutador, sem escovas. Muito mais simples e fiável que os motores de corrente contínua da altura. E aí consegue financiamento, ou melhor, licenciamento. Consegue, sim. Licenciar as patentes ao Westinghouse Electric em 1888. Isso deu-lhe alguma independência financeira, finalmente. Mas também o pôs no centro. Da Guerra das Correntes. Exato. A batalha entre a corrente alternada da Westinghouse e a corrente contínua do Edison. Uma luta tecnológica e comercial feroz. E a AC acabou por vencer, muito por causa da eficiência na transmissão a longas distâncias. Sem dúvida. E mais tarde, num gesto notável, o Tesla abdicou dos royalties futuros desse contrato com a Westinghouse. Para os ajudar financeiramente, Sim, a empresa estava em dificuldades. Isso permitiu à Westinghouse sobreviver e consolidar a AC. Mas custou caro ao Tesla a nível pessoal e financeiro, a longo prazo. mostra muito da personalidade dele, talvez um certo desprendimento, Ou talvez uma dificuldade em gerir o lado financeiro das suas invenções. pode ser. Bem, com o dinheiro inicial da Westinghouse, ele monta laboratórios em Nova York. E aí? Aí a criatividade dispara. Desenvolve a bobina Tesla. Ah, aquela imagem clássica das faíscas. Alta tensão, alta frequência. Exato, crucial para as experiências dele com rádio e energia sem fios. Fez demonstrações incríveis. Acender lâmpadas, à distância. Um marco telecomandado já em 1898. Sim, o teleautomaton, mas depois veio o azar. O incêndio no laboratório em 1895 deve ter sido devastador. Perder notas, equipamento. Anos de trabalho destruídos. Um golpe muito duro. Mas ele não desistiu da energia sem fios, pois não? Não, tornou-se quase uma obsessão. Foi por isso que foi para Colorado Springs, em 1899. Ah, as experiências em altitude, com aquelas descargas elétricas enormes. Exatamente. Relâmpagos artificiais. E foi lá que ele captou uns sinais. Uns sinais estranhos. E especulou que podiam ser de origem extraterrestre. Sim, Uau! gerou imensa controvérsia na altura, claro. E depois dessa fase vem o grande projeto, o Wardenclyffe. Isso, a partir de 1901, aquela torre gigante de Long Island. Com financiamento inicial do JP Morgan, a ideia era comunicações globais sem fios e transmissão de energia. Energia intercontinental sem fios. Uma visão absolutamente megalómana para a época. Mas não correu bem, não? Não.
O Morgan percebeu que o foco era mais na energia gratuita do que nas comunicações pagas e cortou o financiamento adicional. E o Marconi, entretanto? O Marconi conseguiu a primeira transmissão transatlântica por rádio. Ganhou essa corrida. E o projeto Wardenclyffe? Colapsou. Colapsou. Deixou o Tesla outra vez em dificuldades financeiras e, diz-se, perto de um esgotamento nervoso. A torre ficou como um símbolo. Da genialidade visionária, mas talvez também da dificuldade em concretizar projetos tão ambiciosos. Exato. Falta de pragmatismo, talvez, ou de gestão financeira. Os anos seguintes foram mais discretos. Com altos e baixos, desenvolveu a turbina sem paz, engenhosa, mas sem grande sucesso comercial. Havia sempre rumores do Nobel. Que nunca veio. E ideias mais estranhas, como o raio da morte. Sim, a Teleforça. Ideias muito futuristas, algumas controversas, e ele foi se isolando cada vez mais. A viver em hotéis em Nova York com problemas de dinheiro. Embora a Westinghouse lhe pagasse uma avença mensal, discretamente, nos últimos anos. E claro, a famosa história dos pombos. Ah, sim, a ligação dele aos pombos de Nova York, especialmente um pombo branco. É uma imagem quase terna, no meio de tudo. É verdade. E não podemos esquecer as características dele. A memória idética. Fotográfica quase. Sim, era poliglota, trabalhava imenso, dormia pouquíssimo, sempre impecavelmente vestido. E o celibato. Ele achava que ajudava na ciência. Acreditava que sim. Tinha também ideias muito fortes sobre a sociedade, algumas problemáticas hoje em dia, como a eugenia, que era comum na época. E discordava de algumas ideias da física moderna, como a relatividade de Einstein. Sim, e da estrutura atómica como a conhecemos. Tinha as suas próprias teorias. Bem, olhando para tudo isto, que balanço fazemos? Um gênio, sem dúvida. Absolutamente. As contribuições para a corrente alternada são fundamentais. Sem ele, o mundo moderno seria muito diferente. Mas a carreira dele foi uma montanha russa. Sucessos enormes, fracassos igualmente grandes e muitas excentricidades. Sim, e depois da morte, em 1943, caiu numa relativa obscuridade por um tempo. Mas hoje há um interesse renovado. A unidade Tesla é uma homenagem, claro. Claro. Ele continua a ser esta figura complexa. Um visionário cujas ideias estavam muitas vezes à frente, bem à frente do seu tempo, da tecnologia, do financiamento disponível. Fica essa ideia, né? Onde é que acaba o gênio visionário e começa o inventor, talvez impraticável para a sua época? É uma linha ténue. Muito ténue. E como é que a história, o dinheiro, as circunstâncias escolhem que visões é que se tornam realidade? É uma boa questão para ficarmos a pensar.